Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. E talvez você pergunte, mas por que paz para aqueles que também não conhecem a Jesus? Porque o shalom de Deus, a paz que excede todo o entendimento, ela deve ser distribuída para todos. O Evangelho não tem uma classificação, não existe acepção de pessoas. O Evangelho veio até nós para que alcançasse e houvesse a transformação e a oportunidade da salvação a todos. Nós, outrora, éramos gentios, um povo separado, apartado de Deus por não fazer parte do povo judeu, o povo escolhido, o povo separado. Então, nós éramos tidos como gentios, apartados, separados de Deus, povo impuro, povo imperfeito. A raça eleita, ou raça santa, ou raça exclusiva, seria só o povo judeu, o povo hebreu. Depois de Jesus, após a vinda de Jesus, caracterizou-se, ele deixou os seus discípulos, os seus apóstolos, em que titulou Paulo o discípulo ou o apóstolo dos gentios. Então a oportunidade agora, após Jesus, após a vinda de Jesus, após o romper do véu, através do sangue derramado na cruz, o romper do véu nos deu acesso ao Senhor, nos deu livre acesso para conversar com o Pai através de Jesus, e Jesus, o nosso intercessor, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, porque Jesus não nos deixou sozinho. Jesus voltou, mas deixou conosco o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Amém, igreja? Então, eu quero compartilhar um texto bastante conhecido, que está no Evangelho de João, e que fala sobre a cerimônia do lava-pés, ou o momento em que Jesus se coloca numa situação de rendição, não a pessoas, mas fazendo algo tremendo que impactou os discípulos daquela época, que impactou os homens, tanto que Pedro faz uma pergunta, dá uma resposta, e faz uma pergunta, mas depois entende que era necessário. Olha o que diz o texto no capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, antecedente à prisão de Jesus e a crucificação, antes da morte, Jesus faz com que houvesse um momento especial entre ele e os seus discípulos. E ele continua, a palavra continua. Durante a ceia, tendo já o diabo posto ao coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que coisa tremenda! Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E eu quero dar uma parada aqui nesse versículo, no início do versículo 6. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Talvez, amados, o entendimento meu, talvez eu esteja equivocado, isso não está afirmando na palavra. A palavra de Deus diz que ele já tinha começado, iniciado e lavado os pés de alguns. E depois aproximou-se, pois, de Simão Pedro, porque o que antecede esse versículo diz, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. E aproximando-se de Pedro, depois de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Uma pergunta, não é uma afirmação. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Uma indagação ali no momento de que quando ele viu aquela situação, Jesus tirando o manto, colocando sobre o ombro, pegando a botija de água, colocando sobre a bacia e colocando sob os pés dos discípulos, abaixo do pé, para que fosse lavar
os pés dos discípulos, Pedro devia estar olhando para aquela situação e falando, não, ele não vai fazer isso. O meu Senhor não pode fazer isso. Ele é o Senhor. Ele é o Messias. Ele é o Santo de Israel. Como pode lavar os nossos pés? Não, era inadmissível a Pedro naquele momento que Jesus fizesse isso. Inadmissível não porque ele não queria que Jesus fizesse, mas porque ele não conseguia entender a dimensão daquilo que estava prestes a acontecer e não conseguia entender um homem como Jesus, Jesus como santo, Jesus como o poderoso, Jesus como o Santo de Israel, como o único que poderia mudar todas as coisas, agora seria aquele que lavaria os pés? Não. E aí a palavra de Deus continua. A resposta de Jesus, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro mais uma vez tenta barrar Jesus, tenta parar, Senhor, nunca me lavarás os pés. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor é que só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor. A quem poderia eu buscar se só Tu tem palavras de vida eterna? Só o Senhor é digno. Como pode? Nunca lavarás os meus pés, Pai. Os meus pés estão sujos, os meus pés pisaram em tantos lugares, Senhor. Como tocarás nos meus pés? O Senhor não. Qualquer um, menos o Senhor. O Senhor não pode lavar os meus pés. Eu que deveria lavar os seus pés, Senhor. Mas Jesus fala a Pedro novamente. Se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Então Pedro compreendeu agora. Ele relutou porque não entendia. Mas sobre a poderosa palavra de Deus, agora Jesus declara, Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E Pedro, num momento de rendição, entendeu e falou, então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas todas as mãos e a cabeça, eu quero ser purificado pelo Senhor. Se o Senhor vai lavar os meus pés, então me lave por completo, porque eu preciso do Senhor. Então derrame sobre mim água para que purifica, a água viva que é o Senhor, a água do Senhor que quem beber de vós jamais terá sede, então me purifique, Pai, eu quero. Mas o Senhor declara a ele, declarou Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele estava dizendo sobre Judas Iscariote, sobre o traidor, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas aqui Jesus nos dá uma lição de vida, uma lição de servir, do que é servir, do que é não se humilhar, mas no momento de servir, de ser menor, numa situação em que todos entendiam que o único que não poderia fazer isso era Jesus. Pedro se manifesta, mas todos supostamente estavam com o mesmo pensamento. Poxa, mas o Messias vai lavar os nossos pés? Que significado é isso? Por que isso? Por que ele vai fazer isso? Nós, amados, somos assim às vezes. Alguns de nós, cristãos, jamais faria isso. Alguns de nós jamais cederia a um irmão de pouca fé, a um irmão que ele interpreta que não tem valor algum, e ele não cederia ao ponto de, olha, irmão, eu sei que você, por mais que você esteja errado, eu me rendo a esta questão, eu oro por ti e eu gostaria de lavar os seus pés, eu gostaria de fazer algo ao seu favor. Quem de nós, amados, faria isso? Jesus, prestes à sua morte, ele declarou, naquele momento, porque ele fala assim, pois sabia que era o traidor, e foi isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, um princípio de humildade, perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Agora, Jesus não pergunta antes, vocês compreendem o que eu estou fazendo? Depois que ele realizou, ele faz a pergunta, compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem,
porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi, e é antes para que se cumpra a Escritura. Amados, Deus está falando algo tremendo. Jesus aqui nos declara algo poderoso, num sentido de humildade, de simplicidade, do Mestre, do Messias, do Senhor, que estava com eles. Entendeste vós o que fiz? Entendeste vós agora o que fiz como um momento de humildade, de simplicidade, de lavar os vossos pés, que vós também deveriam fazer com todos entre vós? Porque é um princípio, como posso eu, na cerimônia de lava-pés, ou quando eu entrava numa casa de um judeu, quando era recebido, existia aquele servo que era para lavar os pés, em que era um momento talvez de mais imperfeição, de mais impureza, porque os pés estavam sujos, pisaram em coisas, em dejetos pelo caminho, os pés estavam cheirando mal, e aquela situação do lavar os pés, existia um servo que só fazia isso. E Jesus se coloca numa situação agora de servo, sendo Senhor, de humildade plena e absoluta diante dos seus discípulos. E nós, pela soberba do homem, às vezes não sentimos a vontade de nos impulsionar à humildade que o Senhor Jesus teve, de impulsionados a ser humildes ao ponto de pessoas serem impactadas pela nossa humildade. Alguns irmãos em Cristo que têm o dom da palavra, alguns que foram bem sucedidos na vida, talvez seja um empresário, talvez seja bem sucedido, ou talvez seja um pastor que tem uma remuneração muito alta. Eu não estou falando sobre finanças, mas algumas pessoas que estão com suas posses elevadas e pela situação que vive não conseguem entender, jamais eu poderia compartilhar da mesa ou do pão com aquela pessoa que está lá na rua. Olha, eu tenho pão aqui, mas come aí onde você está. Vocês estão entendendo a dimensão da humildade? Amados, eu fico aqui, me dá só um pão, me dá uma comida, eu fico no meu lugar. O Senhor fica aí na mesa. Não. Eu quero que você esteja aqui comigo. Eu quero que você faça parte dessa aliança. Eu quero cumprimentá-lo, eu quero abraçá-lo. Eu quero vestir as suas vestes, eu quero colocar um calçado nos seus pés. Amados, o momento de rendição e de humildade é uma característica que é de alguns. Infelizmente, nem todos são humildes. Alguns têm a soberba ao extremo e são extremamente zelosos pelos princípios da religiosidade que eu não posso compartilhar. Como posso estar com uma prostituta? Como posso estar com uma mulher da vida? Como posso falar com ela da mesma forma que eu falo com um membro do conselho, sei lá de que conselho, seja na estrutura governamental, na estrutura dos poderes políticos ou dos poderes eclesiásticos, de uma estrutura eclesiástica que faz acepção de pessoas quando condena. Não, nós precisamos estar reunidos com o clã. Haverá momentos em que os homens de Deus, os ministros do Evangelho se reúnem por um propósito. E o único propósito que eu vejo na Bíblia, na palavra de Deus, em toda a sua extensão, são vidas, ganhar almas, estabelecer padrão de vida e novidade de vida para pessoas, para vidas. Agora, quando esse clã, esse conselho se reúne para fazer acepção de pessoas, ou seja, uma festa em que só os grandes podem estar num patamar mais elevado. E os demais têm que estar embaixo, porque o patamar dele, porque eles são homens de Deus, mulheres de Deus. Amados,
Larga tudo isso que é religiosidade e fica no patamar em que você entende a humildade de Jesus, em que você interpreta que se Jesus fez isso, se Jesus foi humilde ao ponto de lavar os pés dos discípulos, por que eu e você não descemos do pedestal? Desce do pedestal, desce do altar, amado, se coloque no mesmo nível dos demais, no mesmo nível. Talvez você tenha capacidade maior intelectual de discernir algumas coisas, talvez tenha mais estudo, mas se coloque no mesmo nível, porque perante Deus todos nós somos iguais, não há distinção de plenitude ou de situações. Sim, há o amor de Deus para todos, sim, há o conceito de Deus, dos princípios estabelecidos para todos. Alguns Deus olha e não que ele se atraia mais porque ele ama todos, mas ele se compadece, ele se alegra, ele se regozija porque ele vê o meu filho entendeu, os meus filhos entenderam em algum, amados. O coração de Deus se entristece, ele não deixa de amar, ele não deixa de ser fiel a esta pessoa, amar, a fidelidade dele é eterna, dura para sempre, mas ele não pode se regozijar quando vê um filho transgredindo aquilo que ele deixou como princípio, que é a palavra de Deus. Então, amados, que eu e você possamos entender um princípio de humildade a qual Jesus nos mostrou através de lavar os pés dos discípulos, que eu e você desçamos do patamar em que acham que estão, desçamos do altar em que acham que são e que só podem estar vocês, ou alguns de nós, e fique no mesmo patamar, no mesmo nível em que todos estão. Porque Deus é um Deus poderoso para transformar esse princípio de religiosidade em princípio de reino. Que eu e você estejamos firmes na fé, para que possamos ser contribuintes do reino de Deus, sendo humildes e amando pessoas, distribuindo do nosso eu, do que nós temos de capacidade, de conhecimento, de vontade para as demais pessoas, para que a glória de Deus, para que a honra seja de Deus, para que a glória seja de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Que você, amado, seja humilde ao ponto de interpretar e saber o que é humildade. Humildade é você, mesmo sabendo de todas as coisas, mesmo sendo perfeito em algumas situações, entender que você pode descer do pedestal e ajudar pessoas, ajudar vidas. E, no momento oportuno, se necessário for, até se humilhar, porque o Senhor dos Exércitos é que vos exalta no momento oportuno, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.